Em 1340, em um porto do Mediterrâneo, liberou sem saber um dos agentes patogênicos mais mortais da história. A bordo, além da carga e dos passageiros, haviam pequenos passageiros clandestinos, ratos picados por pulgas que carregavam a peste. Esse cenário se repetiu várias vezes em portos de toda a Europa. E todas as vezes as consequências foram as mesmas: doenças, sofrimento e morte em escala cataclísmica. Mas antes de tudo, vamos tentar entender melhor esta doença. A bactéria só foi identificada no século XIX e ainda hoje se alastra em alguns países. A peste é uma doença que chega até nós por meio de roedores e pequenos mamíferos, especialmente ratos, que são os primeiros a serem afetados. Durante muito tempo, acreditou-se que a peste era transmitida dos ratos para os seres humanos por meio de suas mordidas. Mas, na realidade, a peste é transmitida de um roedor para outro ou para os seres humanos por meio de pulgas. Elas se alimentam do sangue de um animal infectado e, em seguida, saltam para um novo alvo e transmitem a doença ao picá-lo. A picada de pulga é o modo mais comum de transmissão e é o que dá origem ao que é conhecido como peste bubônica. De 1 a 4 dias após a transmissão, a doença aparece repentinamente. O paciente se sente muito fraco e logo é tomado por uma febre alta, seguida de convulsões, dores de cabeça, diarreia, vômitos e um inchaço característico dos gânglios linfáticos. Essa forma bubônica da peste é muito mortal e aqueles que sobrevivem não escapam sem o tratamento moderno. A peste bubônica raramente é transmitida de um ser humano para outro, pois, como vimos, são principalmente as pulgas que desempenham o papel mais importante. Mas pode acontecer que a doença tenha atingido os pulmões do paciente e, se ele tossir, a transmissão será possível. Isso é chamado de peste pulmonar se outra pessoa for infectada. Essa forma da doença é ainda mais violenta e os primeiros sintomas descritos podem ocorrer apenas algumas horas após a infecção. Pior ainda, esta forma de peste leva rapidamente ao coma e à morte em apenas alguns dias, em 100% dos casos sem tratamento moderno. Por fim, há uma última forma de transmissão da peste, por meio do contato direto da bactéria com o sangue, por exemplo, por meio de pequenos ferimentos. Essa é conhecida como peste septicêmica, e o curso da doença também é muito repentino e leva rapidamente à morte do paciente. Cada uma dessas 3 formas de peste está ligada a um modo específico de transmissão, mas a mais difundida é a peste bubônica. Portanto, essa é a que mais nos interessa para essa grande peste negra do século XIV na Europa. Agora que já sabemos o que esperar, vamos ao grande massacre que foi a peste negra de 1347. Naquele ano, a doença se alastrou pela Europa, matando entre 1/3 e metade da população da época. As origens da doença foram encontradas na Ásia Central na década de 1330, provavelmente no atual Cazaquistão. Em 1347, ela chegou à Crimeia e, em particular, à cidade de Cafa, que era um entreposto comercial para os comerciantes italianos. Os navios mercantes viajaram por toda a Europa cheios de ratos e pulgas infectados. A epidemia tornou-se incontrolável. Ela atingiu Constantinopla, depois o norte da África e, finalmente, toda a Europa de 1347 a 1352. Pesquisas recentes sugerem que essa pandemia de peste negra foi ainda mais longe do que se pensava. Do norte da África, ela poderia ter atravessado o Saara graças às caravanas comerciais e afetado as populações subsaarianas, o que corresponderia às recentes descobertas arqueológicas. Em particular, o abandono de vários locais na África subsaariana durante esse período. A peste não desapareceu da Europa de uma vez só. Em 1352, muitas outras epidemias regionais continuaram a afetar os diversos países europeus até o final do século XIV. Mesmo nos séculos seguintes, a França foi particularmente afetada por 4 epidemias de peste no século XVII, portanto 300 anos após a pandemia de 1347. Voltando a 1347, é importante entender que os europeus da época não sabiam de onde vinha essa doença, e eles não buscaram as razões na medicina, mas na religião. Para os cristãos, assim como para os muçulmanos, era uma expressão da ira divina. De acordo com esse raciocínio, o desagrado de Deus deve ser apaziguado principalmente por meio de orações e procissões. Por ser uma punição divina, as vítimas da peste foram colocadas de lado e isoladas da mesma forma que os leprosos. Elas eram excluídas da comunidade de fiéis. Os judeus eram acusados de serem a causa da peste e, por isso, eram perseguidos. Eles foram objeto de massacre e saques, principalmente em Estrasburgo, Barcelona e Bruxelas. Somente em Estrasburgo, nada menos que 900 judeus, metade da população da cidade, foram queimados, acusados pela população de espalhar a peste.
E isso apesar das autoridades religiosas como o Papa Clemente VI, que rejeitou publicamente suas acusações contra os judeus. Em suma, a população tinha medo, desconfiava de todos, do simples viajante, dos médicos e até mesmo dos padres. O problema é que os médicos medievais não entendiam a doença, então eles aplicavam seu tratamento habitual nos pacientes. Eles praticavam sangria, faziam os pacientes suarem e às vezes até cortavam o bubão, tudo isso sem nenhum resultado, obviamente. Para a sociedade do século XIV, isso prova que é de fato uma punição de Deus, se nem mesmo os médicos podiam fazer algo a respeito. A única solução encontrada foi afastar os doentes. A princípio, porque eles estavam sendo punidos por Deus, mas também para isolar o contágio. No início, os doentes eram confinados em suas casas, depois foram criados hospitais de peste para criar uma verdadeira zona de quarentena. Mas em algumas cidades, os doentes e suas famílias foram expulsos da cidade. Nos portos, foram ordenadas zonas de quarentena para os navios que chegavam. Tudo isso mostra o desespero e impotência da população da época, que fez de tudo para se proteger da peste, mesmo que isso significasse deixar as pessoas entregues à própria sorte. Apesar de todas essas medidas que retardaram a propagação, a peste ainda atingiu violentamente toda a Europa, causando perdas humanas muito altas. É interessante observar as repercussões da doença em várias áreas. A primeira delas, obviamente, é a alta taxa de mortalidade e as consequências para a demografia europeia. Antes de 1347, os historiadores acreditam que a população europeia atingiu uma espécie de máximo que manteve até a peste negra. As cidades haviam se expandido muito e o campo estava cheio. Tanto que a produção agrícola, com as técnicas da época, mal era suficiente para alimentar a todos. Os historiadores estimam que esta única epidemia, de 1347 a 1352, matou entre 30% e 50% da população europeia. Foi somente no século XV que as populações europeias se recuperaram lentamente das inúmeras epidemias do século XIV. E foi somente no século XVI que a Europa experimentou um novo período de prosperidade significativa. Como se pode imaginar, essa redução drástica da população influenciou toda a economia medieval. É claro que com todas essas mortes, haviam menos pessoas para cultivar, menos mão de obra em geral. A peste não pôs fim a um período de prosperidade, mas aumentou a crise já existente. Para alguns historiadores, a peste negra pode até ter sido parte da solução para a crise agrícola. No campo superpovoado, onde as terras faltavam antes da epidemia causavam pobreza e fome para grande parte da população, a peste negra foi um fator importante no declínio da agricultura. No entanto, depois que a epidemia passou, muitas terras ficaram livres e puderam ser exploradas pelos sobreviventes que se dispersaram em vez de permanecerem em grande número na mesma terra familiar. Mas, por outro lado, a peste negra também apresentava problemas econômicos, uma vez que os mortos não pagam impostos. O desaparecimento de uma grande parte da população também significa que um grande número de contribuintes desapareceu. A isso deve ser adicionados todos os custos de gerenciamento da pandemia. Portanto, havia uma contradição entre o aumento dos custos e a diminuição do número de contribuintes. A tributação não era individual como é hoje, em que todos preenchem sua declaração de imposto de renda, mas coletivamente. Um vilarejo ou uma cidade era solicitado a pagar impostos. Por exemplo, em alguns vilarejos, o imposto permanecia o mesmo de antes da epidemia, mas a população havia sido dividida por 2, portanto era difícil pagar. Mas, de acordo com alguns historiadores, a peste negra teve consequências muito mais profundas. Para eles, a peste negra pode ser vista como um gatilho para a transição da Idade Média para a Renascença e a Era Moderna. Eles acreditam que a peste negra pôs fim ao impasse no Ocidente medieval do século XIV, como vimos, uma crise econômica. A diminuição da população teria permitido o aumento das pastagens para a criação de gado, mas também o desenvolvimento da atividade de serraria. No final, tudo isso levou a um padrão de vida mais elevado em geral, e em particular a uma dieta mais equilibrada do que antes. A peste negra também desempenhou um papel muito importante no desenvolvimento de técnicas no final da Idade Média. O declínio da população levou à busca de novos métodos para reduzir a necessidade de mão de obra, que se tornou mais cara para os funcionários porque era mais escassa no campo. Após a epidemia, foram inventadas máquinas mais eficientes para aumentar a produtividade nos diversos ofícios. Um exemplo é a prensa tipográfica que foi inventada na Europa na segunda metade do século XV. A máquina substituiu o longo e tedioso trabalho dos copistas que copiavam livros à mão. Cada livro, portanto, era muito caro. Mas com a prensa tipográfica, as coisas ficaram muito mais rápidas. Era necessário muito menos trabalho para produzir a mesma quantidade, e o custo dos livros diminuíram proporcionalmente. Além das consequências econômicas, houve também consequências culturais. A doença e a morte inspiraram um terror que estava enraizado na mente de todos naquela época.
A arte da época nos mostra uma evolução na forma como as pessoas percebem a morte. Ela é vista como um horror, uma criatura que devora os vivos e é capaz de atingir a qualquer momento todas as classes sociais. Desenvolveu uma certa obsessão dos fiéis por sua salvação. O culto aos santos padroeiros aumentaram, especialmente aqueles que supostamente protegeriam os fiéis contra a peste, como São Cristóvão. Mas é também a partir desse ponto que as pessoas mais ricas fizeram tudo o que podiam para adquirir relíquias, para serem enterradas em igrejas ou para obter o máximo de missas em sua homenagem após sua morte. Esse terror pela própria salvação e essa nova maneira de reivindicar indulgências divinas de pessoas religiosas são objeto de debate. Essas tendências também foram uma das causas que levaram os cristãos ao cisma protestante no século XVI. A peste negra marcou o fim da Idade Média, matando de 2/3 a metade da Europa e destruindo a cultura, a economia e o cristianismo no processo. Ela ainda é perceptível na cultura europeia e até mesmo em nosso genoma. Um estudo publicado recentemente mostra que nosso sistema imunológico evoluiu para combater melhor essa doença. Na sua opinião, a peste negra foi mesmo um castigo divino? Bom, por hoje é tudo. Obrigado por assistir este vídeo e até a próxima!